Segundo o padre Antônio Vieira, nós nascemos para morrer e morremos para ressuscitar. Só que o grande problema da humanidade é que ela não vive nem como se fosse mortal, nem como se fosse imortal. Por que isso? Porque, enquanto mortais, a gente vive pensando que somos imortais. Então, vivemos como se nunca fosse existir uma morte, sendo que ela existe. Mas também não vivemos como imortais porque vivemos sem pensar na imortalidade, no Deus. Ou seja, nessa vida pós-morte. Vivemos só esse momento sem pensar no futuro, assim, futuro pós-morte. Ou seja, as pessoas vivem a vida não de uma maneira santa, que é a forma que garantiria para elas a vida após a morte. Então, com todo esse discurso que vai trazer o homem, rebaixar ele a um nada, lembrar que, olha, vocês não são nada, vocês são só pó, mas existe uma outra vida e essa vida só é possível em Deus, que deu a vida para vocês no começo, fez esse pó ser algo animado, da mesma forma que ele criou Adão do barro e assoprou nele um vento, que era o vento da vida, o mesmo foi com vocês. E após a morte de vocês, vocês vão voltar ao pó. Mas se vocês pensarem na imortalidade, o que ainda tem tempo e tiverem, essa preocupação com a morte, vocês serão como uma fênix, que vai ressuscitar das cinzas e ter vida novamente. Então, é essa toda a mensagem que ele quis no primeiro sermão. O segundo sermão, escrito em 1673, ele vai dizer que é fundamental para o ser humano acabar com a vida dele antes que a morte chegue. Isso é um pouco estranho. Não, padre Antônio Vieira não está falando para as pessoas se matarem. O que ele está querendo falar é para a gente já estar morto antes da morte vir. Ok, continua confuso. Ele vai tentar explicar isso a partir de uma história. Ele fala que tinha uma esposa que um dia ela quis matar o marido. Então ela pegou, a partir do pó, colocou um veneno na bebida dele. Só que assim, não satisfeita, ela pegou e colocou um outro veneno junto, para ter certeza que ele ia morrer bem morrido. Só que não foi o que aconteceu. Quando o marido bebeu, em vez de cair morto, ele ficou até melhor do que estava. Então, o que o padre Antônio Vieira diz? Que o primeiro veneno sozinho seria capaz de matar ele. O segundo veneno sozinho também seria capaz de matar o marido. Só que os dois juntos, essa morte com morte, resultou numa vida. Uma morte anulou a outra. E assim deveria ser com a gente. Como? A gente deveria morrer para a vida. Então, não viver as coisas da vida, não viver as coisas da carne, para que quando a morte de verdade chegasse, já nos encontraria mortos. E isso resultaria na vida eterna, no céu. Porém, se a morte chegar e nós já estivermos vivos para as coisas do mundo, para o pecado, ela definitivamente vai nos matar e o destino das pessoas é o inferno. Então, é essa lógica muito louca que ele usa. Por isso que ele fala também que da morte ninguém sabe a data da sua morte, o local. Então ele vai falar que várias pessoas ilustres assim da Bíblia perguntaram a Deus a data da morte deles, entre eles Davi, alguns apóstolos, e Deus nunca falava. Isso cabe só a Deus. Mas a data da outra morte cabe a nós. Nós podemos decidir quando e onde nós vamos morrer para a terra. Porque a primeira morte vem de Deus, a morte definitiva. Mas a outra vem da gente. Então o trecho que eu li no começo desse vídeo é toda essa explicação dele. Então ele fala que dá tempo, que essa morte para a vida vem a partir da conversão. É se negar ao pecado, se negar às coisas da vida, da carne. E, realmente, quando mortos para isso, quando vem a morte definitiva, vai fazer aquela mistureba louca de morte com morte igual vida no céu, ao invés de vida com morte
igual à morte eterna, no caso, no inferno. Então, nesse segundo sermão, nessa preparação para um período de conversão, ele pede para as pessoas, morram para a vida, para que quando vier a morte de verdade, vocês tenham vida no céu, porque vocês já conquistaram ela aqui na terra.